O que houve com a Yamaha e Quartararo na sexta-feira em Aragão? O francês veio esperançoso, mas seu resultado foi frustrante. No primeiro dia de MotoGP na Espanha, pela oitava rodada do Mundial, Fábio Quartararo foi visto nas últimas posições da tabela, ficou fora do Q2, apenas em P18 e foi flagrado pelas câmeras da MotoGP, gesticulando bastante, tanto em cima da moto, enquanto esteve na pista, quanto nos boxes com seus engenheiros durante a frustrante sexta-feira em Aragão. Os vários replays de sua ação em pista também mostraram ele tendo problemas nas saídas de curva. Aragão nunca foi uma das pistas favoritas de Quartararo e Yamaha, podemos ver isso nos resultados anteriores seus. Mas ele vinha esperançoso, afinal já são 3 poles seguidas e uma quase vitória em Silverstone. E se ele conseguisse ser rápido nesse fim de semana, não haveria dúvidas de que o fabricante japonês deu realmente um grande passo. E Quartararo lutou com a falta de aderência na roda traseira, tanto no FP1 quanto na importante sessão de treinos que qualifica para o Q2. Cada vez que ele tentava fazer uma volta rápida, sua roda traseira escorregava enquanto ele acelerava para fora das curvas. E isso o deixava furioso. Várias vezes ele voltou para seu box com raiva para explicar o problema aos engenheiros. Sua expressão falava muito e Quartararo ficou cada vez mais frustrado. Em suas palavras, para a imprensa, ele disse que foi um dia muito difícil, principalmente com os pneus macios. Disse que eles realmente não entenderam o que aconteceu com a eletrônica, não sabem por que não funcionou e disse que isso é muito difícil. Portanto, dá para esperar um fim de semana ruim, se o problema não for encontrado e corrigido. O companheiro de equipe Alex Rins ficou em P15 e reclamou do mesmo problema. Ele também não tinha aderência na roda traseira. Nenhum piloto da Yamaha chegou ao top 10. Jack Miller e Miguel Oliveira, ambos da Pramac, terminaram nas decepcionantes posições 16 e 20. E esse problema relatado por Quartararo arruinou todas as suas tentativas de volta rápida na sexta-feira. E ainda foi perigoso, pois poderia ter causado uma queda, principalmente porque Quartararo disse que não dava para saber quando ia acontecer, olha só. Então os engenheiros terão uma noite de bastante trabalho. Quando questionado se deveria mudar a configuração, Quartararo negou, dizendo que a configuração é boa, porém precisam entender o motivo de arruinar tudo quando troca para um pneu diferente. Nas palavras dele, a eletrônica enlouquece. E quando solicitado a comparar com a aderência do ano passado, ele disse que para ele este ano não foi tão ruim. Cita que, claro que não tem a melhor aderência do mundo, mas acha que o problema deles não está relacionado com o nível de aderência. Ele repete que é muito estranho. Então resta aguardar o restante do fim de semana para ver se a equipe de Iwata resolve. Você acabou de assistir uma informação que te interessou com certeza. Agora aqui na descrição tem um vídeo, é o vídeo 1. Acesse ele, assista, eu prometo que eu vou mudar a tua vida financeira de forma positiva, para sempre. Assista lá o vídeo. Se você gostar daquilo que eu falo nesse vídeo, entre em contato comigo. Meu contato também está aqui na descrição. Repito, eu mudo para sempre a tua vida financeira de forma positiva, eu prometo. E aqui no canal, o de sempre. Deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos, assim o canal cresce e você ganha mais conteúdo. Visite também nossos demais canais aqui no YouTube, que você verá agora na sequência. Um abraço e até logo.